Vamos para a palavra que está em Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 25. Que o Senhor nos cure através da sua santa palavra. Amém, gente? Vamos aqui para a palavra. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. E João, capítulo 11, no versículo 25, diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que ainda que esteja morto, viverá? Porque teremos a vida eterna, né? Teremos a vida eterna, viveremos com o Pai. Aqueles que estão mortos, quando Jesus voltar, irão ressuscitar. Irão viver a ressurreição. Uns serão arrebatados, não passarão pela morte. Outros passarão pela morte, mas serão ressuscitados para a vida eterna. Então ele está falando aqui que ele é a ressurreição. Se queremos a vida eterna, nós precisamos de Jesus. Se queremos ter a vida eterna, nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus. Se queremos a vida eterna, você que está afastado do caminho, você tem que voltar para o caminho. Você que se afastou da presença do Senhor, você tem que voltar para a presença do Senhor. E aqui ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo, isso ele falava para Marta e para Maria. Ele falava para Marta e para Maria porque aqui fala de quê? De Lázaro, né? Que tinha sido morto. Interessante que Jesus chorou por Lázaro. E Jesus chora por você, Jesus chora por nós. Jesus, ele fica triste quando nós estamos tristes. O Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, ele sente a tua dor. Você pode dizer, ninguém está sentindo a minha dor. Ninguém se preocupa com a minha dor. Ninguém quer saber da minha dor. Às vezes, nós passamos por isso. Às vezes, as pessoas não estão preocupadas com a tua dor, não estão preocupadas como você está. Você está chorando para a pessoa nem sequer dá atenção, nem sequer dá ouvido. Mas o Senhor Jesus, ele chora. Ele chora com a nossa tristeza. Ele sente a nossa dor. O Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos. Você sabe o que é interceder com gemido? É quando não sai mais lágrimas e a pessoa só chora. Porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é o nosso amigo, o nosso ajudador. Ele é vivo, ele é real. Louvado seja Deus, agradecido. É um Deus que vive e que reina. E é um Deus que ressuscita os mortos. E Jesus estava aqui falando para Marta e Maria que ele iria ressuscitar, que Lázaro iria ressuscitar. E ele estava falando aqui dizendo, crês tu isto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo. Creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre aí te chama. E ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, a consolavam, que Maria apressadamente se levantar e sair e seguir-nos, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. As pessoas achavam que Maria ia ao sepulcro para chorar a morte de Lázaro. Mas olha só o que aconteceu. Nós temos um Deus que surpreende. Nós temos um Deus que faz milagre. Nós temos o Cristo que faz milagre. Nós temos um Cristo que muda a nossa história. Nós temos um Cristo que dá a vida àquele que está sem vida. Nós temos um Cristo que traz para a luz aquele que está nas trevas. Nós temos um Cristo todo-poderoso, louvado seja Deus, engrandecido, que venceu a morte. E tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o puseste? Agora Jesus pergunta para você, aonde que está o teu problema? Aqui ele perguntou para Marta e para Maria, onde puseste?
Aonde puseste, Lázaro? Aqui Jesus pergunta para mim e para você, onde que está o teu problema? Aonde que está? O problema de Marta e Maria era um irmão morto. O dor de Marta e Maria era o irmão que estava morto. Hoje Jesus pergunta para você, onde está a tua dor? Aí você pode dizer, irmã, ele sabe onde está a minha dor. Ele também sabia qual era a dor de Marta e Maria, mas ele perguntou, ei, Jesus gosta de conversar com você. Jesus gosta de conversar conosco. O Espírito Santo gosta de conversar com você. Às vezes você sobe na janelinha para conversar com os outros, mas não conversa com o Espírito Santo, mas não conversa com aquele que pode fazer milagre, mas não conversa com aquele que pode te dar a vitória, mas não conversa com aquele que ressuscitou os mortos. É esse que é o problema dos seres humanos, querem conversar com tanta gente, mas não querem conversar com Jesus. Ele sabe o que você precisa, ele sabe o que eu preciso, mas ele estava perguntando aqui de Marta e de Maria, onde puseste ele? Onde está Lázaro? Louvado seja Deus, ele sabia onde estava Lázaro. Ele sabe aonde está a tua dor, mas ele quer que a gente fale, ele quer que a gente converse com ele quer que a gente dê valor a ele. Está entendendo? Louvado seja Deus engrandecido. O Senhor, ele quer que você conte o teu problema para ele. Feche a porta do teu quarto e ora. Vai para o teu lugar secreto. Eu não sei onde é o teu lugar secreto. Talvez o teu lugar secreto seja teu quarto, seja teu jardim, seja teu carro, seja teu banheiro. Eu não sei qual é o teu lugar secreto. Mas conta para Jesus o teu problema. Conta para Jesus onde está a tua dor. Marta e Maria estavam contando a dor dela para ele. Marta e Maria estavam falando que o irmão dela estava morto. E se Jesus estivesse lá, ele não teria morrido. Só que ela, aleluia, não sabia o que Jesus iria fazer. Ela não sabia que Jesus não estava na hora que elas queriam, na hora que elas precisavam. Mas ele chegou na hora certa para fazer o milagre, para fazer o melhor, porque ele ressuscitou o morto e hoje ele está aqui para ressuscitar você que está morto na fé, você que está aí, louvado seja Deus, ouvindo essa palavra, que está querendo desistir do teu casamento, da tua família, da tua empresa, dos teus sonhos, da tua vida. Jesus está aqui, louvado seja Deus, para te ressuscitar nessa fé. Poderoso Deus, soberano Pai, Jesus está aqui. Louvado seja Deus engrandecido. O Cristo está aqui. O Cristo está aqui para operar nessa madrugada, nessa live, nesse raiado dia, te dando a vitória, fazendo o impossível, curando. Se você crê, eu creio na minha vitória. Fala para você, eu creio, Jesus, que tu estás aqui para entregar o meu milagre. Eu creio, Jesus, que tu estás aqui para ressuscitar o meu filho que está morto nas drogas, para ressuscitar o meu irmão, Jesus, que está morto nas drogas. Eu creio, Jesus, que tu está aqui para ressuscitar o casamento desse casal aí que o amor, Senhor, esfriou. Eu creio, Jesus, que tu está aqui para curar essa pessoa que está com câncer. Eu creio, Jesus, que tu estás aqui. Louvado seja Deus, é você que tem que dizer para Jesus que você crê, porque eu creio que ele está aqui para operar, para abrir portas, para fazer o impossível, porque era impossível ressuscitar um morto. Era impossível, mas nós servimos o Deus do impossível. Nós servimos, nós adoramos, nós buscamos o Deus do impossível. Dá para você entender? Louvado seja Deus, para você é impossível teu filho sair das drogas? Para Deus não é. Para mim é impossível meu irmão sair das drogas, sair da vida miserável que ele vê. Para Deus não é. Louvado seja Deus engrandecido. Eu não sei qual é o teu impossível. Eu sei qual é o Deus que faz o impossível. Eu não sei qual é o teu impossível. Aqui era impossível o morto ressuscitar. Aqui era impossível Lázaro ressuscitar. Mas para Deus não era. Para Cristo não era. Então para Cristo não tem o impossível. Louvado seja Deus. Vamos lá? E alguns deles disseram, não podia ele. Aí começaram a falar, né? Disseram, pois, os judeus, depois que Jesus chorou, né? Disseram-lhe o Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. Por que Jesus chorou, gente? Porque ele sente as nossas dores. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, porque Jesus era profeta. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Jesus sabia, tanto é que ele disse que ele ressuscitaria, não foi?
Ele não disse para Marta, se tu creres, ele ressuscitará. Jesus sabe o que você quer, Jesus sabe, e ele chora. Ele chora não é porque ele não pode fazer aquilo que tu pede. Ele chora porque ele sente a tua dor. Ele chora com a mãe que sente a dor do filho nas drogas. Ele chora com a dor da esposa que o marido foi embora, da esposa que foi abandonada. Ele chora com a mãe que o filho está no cárcere. Ele chora com a dor, louvado seja Deus, do teu abandono. Ele chora com a dor que você está sentindo. Ele chora conosco porque ele sente a nossa dor. Por isso que o Senhor disse que nós temos que ter um coração aquebrantado, chorar com quem chora. E Jesus tinha esse coração aquebrantado. Por isso que ele chorou, porque ele tinha esse coração aquebrantado quando ele estava aqui na terra. E aqui Jesus continua, e eles continuam falando, e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos comentarista, né? Aquele que faz comentário. Então tinha sempre os comentaristas perto de Jesus. E tinha também os dos contra, né? Tinha também aqueles que julgavam Jesus, tinha aqueles que duvidavam de Jesus, tinha aqueles que invejavam Jesus. Todos esses tipos de pessoas estavam perto de Jesus, mas tinha aqueles que criam. E aqueles que não criam, tinha Jesus que cria que ele poderia ressuscitar os mortos. Olha só. Deus é maravilhoso, né, gente? E ele vai e fala aqui, não podia, e os contra, né, os julgadores, os faladores, né, aqueles que são os observadores, começaram a falar, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que não morresse? E olha só, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Então ali era o túmulo, né? Era a caverna, era o túmulo, era o sepulcro. Havia uma pedra ali naquele sepulcro. E o que foi que ele disse? Jesus, tirai a pedra. Preste atenção. Não foi que Jesus que tirou a pedra. Jesus disse para eles, tirai a pedra. Presta bem atenção. Jesus chegou ao sepulcro e disse para as pessoas, tirai a pedra. Aquilo que é para nós fazermos, é nós que temos que fazer. Aquilo que é para Jesus fazer, é Ele que vai fazer. Então é você que tem que tirar a pedra. Que pedra? A pedra da dúvida, a pedra da incredulidade, a pedra da falta de fé, a pedra do orgulho, a pedra do soberbo, a pedra da inveja, a pedra do pecado, a pedra da mentira. Louvado seja Deus, nós queremos milagre, mas nós temos que tirar a pedra. Eu não sei qual é a pedra que tu não está no teu coração. Talvez seja a incredulidade, talvez seja porque tu não tem fé, talvez seja porque tu está duvidando, talvez seja, louvado seja Deus, porque tu tem dado ouvido àqueles que estão dizendo que você não vai conseguir. Eu não sei qual é a pedra que está aí no teu coração, que está no meu coração, eu sei. E o Senhor está dizendo para nós: tira essa pedra. Eu sou o Cristo que cura. Eu sou o Cristo que ressuscita. Eu sou o Cristo que vou dar a vida para vocês daqui a pouco. Eu sou o Cristo, louvado seja Deus, que vou vencer a morte. Então Jesus, ele disse aqui, tirai a pedra. Então o que é para nós fazermos é nós que temos que fazer. Tira a pedra do teu coração, essa dúvida que você que está dizendo aí, eu não vou conseguir, eu não vou receber o milagre. Não, Deus não vai fazer isso por mim. Eu não mereço, eu não vou temer, eu não vou alcançar meus sonhos, eu não vou alcançar minha cura, eu não vou ver o meu filho liberto, eu não vou ver o meu irmão liberto, eu não vou ver meu marido liberto. Eu não sei, o louvado seja Deus, qual é o teu pedido, mas o Senhor está dizendo, tira essa pedra do teu coração. Louvado seja Deus, creia que o Senhor é possível fazer todas as coisas. Em vez de você estar com essa pedra no teu coração, louvado seja Deus, coloca no teu coração, eu tenho um Deus que faz milagre, eu tenho um Cristo que liberta, eu tenho um Cristo que salva, eu tenho um Cristo que me guarda, que me livra, eu tenho um Cristo que guarda minha família, que livra minha família, eu tenho um Cristo que cuida de mim, que cuida da minha família, eu
tenho um Cristo que ele é poderoso para fazer o impossível. Eu tenho um Cristo que é o Filho de Deus. Eu tenho um Cristo a qual deu a vida dele por mim, que deu a vida dele pela minha família. Eu tenho um Cristo que já provou que ele é o Senhor, que ele é o Rei dos Reis, que ele virá arrebatar a igreja. Eu tenho um Cristo que tem comprovado que a sua palavra se cumpre. Eu tenho um Cristo. Dá para você tirar a pedra e colocar Jesus no teu coração? Dá para você tirar a pedra e colocar a fé no teu coração? Dá para você tirar essa pedra e colocar louvado o reino de Deus no teu coração? Dá para você tirar essa pedra e colocar o Espírito Santo no teu coração? Dá para você tirar essa pedra e colocar a palavra de Deus no teu coração? Dá para nós tirarmos a pedra e deixarmos Jesus ocupar todo o nosso coração? Dá para nós tirarmos a pedra e deixarmos Jesus trabalhar no nosso coração? Dá para tirarmos a pedra e deixar Jesus nos dar uma vida e vida com abundância? Dá para nós tirarmos essa pedra do coração, que Jesus ele quer fazer milagre na tua vida. Oh, meu Deus! Jesus quer fazer milagre na nossa vida, mas ele disse que tirai a pedra. Antes de ele ressuscitar a Lázaro, ele falou para aquelas pessoas: tirai a pedra. Então ele quer fazer milagre na tua vida, ele quer fazer milagre na minha vida. Ele está dizendo para nós: tira a pedra, tira a dúvida, tira a incredulidade, tira o orgulho, tira a soberba, tira os maus pensamentos, tira a pedra do teu coração e deixa eu entrar no teu coração. Deixa eu te dar vida, porque ele deu vida a Lázaro. E Jesus, ele quer entrar no teu coração e te dar vida, vida nova, vida com abundância. Ele quer te dar a fé, ele quer aumentar a tua fé. Louvado seja Deus, engrandecido. Ele quer tirar as trevas, porque o sepulcro é um lugar de escuridão. Era uma caverna com uma pedra na porta e aquela caverna era escura. Então Jesus está dizendo: tira a pedra que eu vou entrar, tira a pedra que eu vou tirar, tira a pedra que eu vou tirar as trevas que está no teu coração, tira a pedra que eu vou tirar as trevas que está na tua mente, tira a pedra que eu vou tirar essas trevas que está na vida da tua família, tira a pedra, o Senhor está dizendo para nós. Tira a dúvida, louvado seja Deus. Que nós possamos agora ter tirado essa pedra e que agora nós possamos receber o nosso milagre, né, Neide Braga? Que nós possamos ter tirado a pedra e possamos receber esse milagre. Louvado seja Deus, engrandecido. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: sempre tem alguém para falar alguma coisa. Sempre vai ter alguém para louvado seja Deus, falar alguma coisa para que você não tenha fé, para que você não creia. Olha só, ela estava falando para o próprio Cristo. Ela falou o que para o Cristo? Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal. E já é de 4 dias. Ela estava falando com aquele que faz milagre. Tinha que tirar essa pedra do coração de Marta, não é verdade? Ela estava falando com aquele que tinha curado, aquele que cura. Louvado seja Deus, mas ela estava falando e dizendo: Senhor, já cheira mal, é impossível. É impossível fazer alguma coisa na vida dele. E ela estava preocupada com o quê? Com o cheiro que estava mal. Com o que você está preocupado? Tá entendendo? Louvado seja Deus. É esse que é o problema. Às vezes a gente se preocupa com coisas que não é para se preocupar. Você tem a Cristo na tua vida. Nós temos a Cristo na nossa vida. E aqui Marta estava dizendo, Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu imagino Jesus falando com Marta. Nós queremos milagre, mas não queremos ouvir a palavra de Deus. E aqui Jesus estava falando com Marta e disse para Marta: louvado seja Deus engrandecido, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Esse que é o problema, gente. Jesus, ele tem falado conosco, mas a gente não tem dado ouvido. Tira essa pedra do teu ouvido.
Tira essa pedra do teu coração e dá ouvido quando Jesus fala conosco. Ele está falando conosco através aqui da palavra. Ele está falando conosco através aqui dessa mensagem. Louvado seja Deus que fala de morte, que fala de morte, que fala de vida, que fala de ressurreição, que fala de morte, que fala de vida eterna, que fala de morte, de choro, de tristeza, mas fala de alegria, de milagre e fala de salvação. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tiraram, pois, a pedra. Tiraram, pois, a pedra. E eu creio que nós tiramos a pedra que precisava sair do nosso coração. Tiraram, pois, a pedra. Louvado seja Deus. Jesus está voltando. E as pessoas estão se preocupando, sabe com o quê? Com a vida sentimental. As pessoas estão preocupadas, sabe com o quê? Com trabalho, com dinheiro, com casa, com os bens materiais. As pessoas não estão se preparando para a vinda de Jesus. Tiraram, pois, a pedra de Jesus, levantando os olhos para o céu. É isso que nós temos que fazer, o que Jesus fez. Levantar os nossos olhos para o céu. Disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Nós temos que levantar os nossos olhos para o alto, para o céu, fala o alto, para cima, para o reino de Deus, para aquele que está acima do nosso problema, para aquele que está acima da nossa dificuldade, para aquele que está acima do impossível. Nós temos que olhar para Deus, para Cristo. Louvado seja Deus. Às vezes você está pedindo oração, mas nem sequer olha para Cristo. Às vezes você está pedindo oração, nem sequer congrega. Às vezes você está aqui pedindo oração, nem sequer busca Deus. Às vezes você entra aqui para pedir oração pela tua vida sentimental, pela tua vida financeira, porta de emprego, pela tua vida, pela tua saúde, mas nem sequer olha para Cristo. Nem sequer serve a Cristo, nem sequer busca Cristo, nem sequer congrega, nem sequer adora, mas está pedindo oração. Ele está dizendo: olha para o alto. Olha para o reino de Deus, olha para o céu, olha para o teu Salvador. Não chega na presença de Cristo somente para pedir, mas chega na presença de Cristo para adorar. Busca o Senhor Jesus para glorificar. Busca Deus para glorificar. Busca Deus para dar graças. Foi isso aqui que Jesus fez. O que foi que ele disse? Pai, graças te dou. E tem muitos que pedem oração, mas não dão graças a Deus, não adoram a Deus, não glorificam a Deus, nem querem saber de Deus. Só querem que Deus faça as suas vontades, que Deus responda as suas orações, mas não querem dar graças, não querem adorar, não querem buscar a Deus, querem buscar os seus milagres, mas não querem buscar a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E ele disse: eu te dou graça por me haveres ouvido. E vamos agora falar. Fala aí onde você está. Vamos falar junto. Senhor, eu te dou graças por ter me ouvido. Eu tenho certeza que você já contou o teu problema. Eu tenho certeza que você já contou para Jesus aquilo que você precisa. E agora dê graça, Senhor, eu te dou graças por ter me ouvido. Sabe o que significa isso? Dizer: eu te dou graças, Jesus, por ter me ouvido. Ele estava agradecendo pelo milagre. Ele estava agradecendo pela vida de Lázaro. Ele estava agradecendo porque Lázaro não estava mais morto. Ele estava agradecendo, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E ele pega e diz assim: eu bem sei que sempre me ouves. Olha só, nós orarmos a Deus e saber que sempre Deus nos ouve. Jesus era esse, que todas as vezes que ele falava com o Pai ouvia. Você sabe o que significa ouvir? Esse significado de ouvir era que o Senhor respondia à oração de Jesus. Quando ele estava dando graças, e dizendo que por mim haveres ouvido, ele estava dizendo: eu te dou graça por ter ouvido a minha oração. Jesus era aquele que orava, mas você não quer orar, você quer pedir oração. Muitos não querem orar, mas querem pedir oração. O Filho de Deus orava. O Filho de Deus, louvado seja Deus, agradecido, pedia para o Pai curar, louvado, para ressuscitar, para abrir portas. O Filho de Deus tinha vida, tinha intimidade, tinha relacionamento com o Pai. E ele disse aqui: Pai, graças te dou
por me haveres ouvido. Tá entendendo? Ele já sabia que Lázaro se levantaria daquele sepulcro, saía. Lázaro já estava vivo. Louvado seja Deus, ele só estava esperando a ordem. Louvado, e eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão. Louvado seja Deus engrandecido, que está em redor para que creiam que tu me enviastes. Então, Jesus sabia do poder do Pai. Jesus sabia quem era o Pai. Você não sabe quem é teu Deus. Nós temos que saber quem é Deus. Deus é poderoso para ouvir nossa oração e responder. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Deus é poderoso para operar sinais e maravilha. Deus é poderoso para ouvir nossas orações e responder. Continue orando, continue perseverando na oração. Continue batendo, continue pedindo. Não desista da tua oração, não desista, louvado seja Deus agradecido, de pedir aquilo, persevere na oração. Pedir, dar-se-vos-á, continue pedindo, há tempo para todas as coisas. Ana orou vários anos para que o Senhor desse um filho e Deus deu um filho. A mulher do fluxo de sangue, do sangue procurou médicos, mas chegou o momento que o tempo, depois de 12 anos, ela foi e procurou Jesus. E o que aconteceu? Ela conseguiu a cura dela. Não sei quanto tempo você está orando, eu sei quanto tempo eu oro. Ontem eu estava orando e estava falando isso, oh meu Deus, é tantos anos que eu oro, é tantos anos que eu oro. E você sabe quantos anos você tem orado, quantos anos você tem pedido, mas o Senhor, louvado seja Deus, engrandecido, Ele está aqui para operar na tua vida. Ele está aqui para fazer o teu milagre. Ele está aqui para fazer o impossível se você crer, se nós crermos. O que nós precisamos é crer e não duvidar. E não duvidar, oh meu Deus do céu. Essa que é a nossa falha, gente. É dúvida. Ora você ora com muita fé. Ora você ora com dúvida. Ora você duvida. Duvida do teu milagre. Tem hora que você ora com muita fé. Mas tem um momento que você está duvidando do teu milagre. Nós não podemos duvidar. Nós temos que permanecer na fé, crendo. Porque nós temos... É verdade, Lenita, eu estou falando isso por mim mesmo também. Quantas vezes eu oro a Deus pedindo, depois eu digo, não, Senhor, isso não vai acontecer. Eu mesmo digo isso, gente. Para mim, é claro. Eu tenho mais fé para os outros do que para mim. Eu tenho mais fé para os outros, gente, do que para mim. Eu não sei se vocês são assim. Para os outros eu tenho uma fé que Deus vai fazer. Quando é para mim eu vacilo um pouco. E Deus está falando comigo. Eu já disse para vocês que a palavra fala comigo. Eu analiso minha vida, eu estou analisando minha fé. Eu estou analisando, louvado seja Deus, a pedra que tem que ser tirada da minha vida. Louvado seja Deus. Então, ele vem e fala, tiraram, pois, a pedra. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Oh, maravilha, né? Mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Marie, vem para fora. Louvado seja Andreia, vem para fora. Ei, Jesus está chamando você. Você que está aqui na live. Jesus está chamando, Jesus está me chamando. Vem para fora, vem viver o teu milagre. Vem para fora. Jesus está nos chamando como ele chamou a Lázaro. Ele disse para Lázaro, olha só. Ele disse para Lázaro e ele clamou com grande voz. Lázaro, vem para fora.
Louvado seja Deus engrandecido. Sai da morte e vem para a vida. Sai da derrota e vem para a vida. Sai da separação e vem para a vida. Sai da falta de fé e vem para a vida. Sai das trevas e vem para a luz. Ele disse para Lázaro, vem para fora. O teu lugar não é aí nesse sepulcro. O teu lugar não é aí nesse hospital. O teu lugar não é nas drogas. O teu lugar não é na UTI. O teu lugar não é nessas trevas. O teu lugar não é na derrota. O teu lugar não é no cárcere. Ele está dizendo para mim e para você, vem para fora. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. O teu lugar não é nas drogas, o teu lugar não é no alcoolismo, o teu lugar não é no divórcio, louvado seja Deus, agradecido. O teu lugar não é para viver sozinho, ele está dizendo, vem para fora. Vem para fora, o teu lugar não é na depressão, o teu lugar não é escravo do remédio, o teu lugar não é no hospital, o teu lugar não é nesse leito, ele está dizendo para você, vem para fora. Vem para fora, louvado seja Deus, agradecido. Vem viver o novo de Deus, louvado seja Deus, agradecido. Deus tem coisas novas para a tua vida. Deus não o faz como uma mulher de Ló, não. Não olha para trás, não, olha para frente. Louvado seja Deus. Eu sempre digo, gente, que eu não quero voltar para trás. Eu quero ir para frente. Então o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus, desligai e o deixai eu ir. Outra vez, o Senhor Jesus dá um outro comando. Primeiro ele deu um comando para tirarem a pedra. Preste atenção nessa mensagem. Tem coisas que Jesus faz, tem coisas que é nós que temos que fazer. Tá entendendo? Louvado seja Deus, ele deu uma ordem para tirar a pedra. Depois agora ele dá outra ordem para desligar a Lázaro de todo aquele lençol, de todo aquele pano, aqueles panos que estavam em volta dele. Aí o que foi que ele disse? Desligar, ajuda ele, tira tudo isso dele. Louvado seja Deus. E muitos, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizeram, creram nele. Então Jesus, ele vai fazer milagre na tua vida. Pai, Jesus vai entregar hoje milagre na nossa vida. Jesus está entregando milagre para quê? Para que todos creiam, para que teu filho creia, para que tua família creia, para que teus vizinhos creiam, para que todos vejam que o Senhor, ele faz o impossível, que ele faz o milagre, que o nome dele vai ser glorificado. Nós não estamos orando em vão. Você não está orando em vão, você não está clamando em vão, você não está buscando aquele que pode fazer milagre. Louvado seja Deus, agradecido. Ele pode não estar no teu tempo, mas ele vai chegar no tempo dele. Ele não estava no tempo que Marta e Maria queria. Ele não estava no tempo que Lázaro estava doente, mas ele chegou no tempo e na hora certa para fazer o milagre. Então creia, porque o teu tempo vai chegar. Quem sabe você está ainda, louvado seja Deus, agradecido no tempo da enfermidade, mas o tempo da cura vai chegar. Quem sabe você está aí no tempo da separação, mas o tempo da restituição vai chegar. Quem sabe você está aí nesse tempo ainda, louvado seja Deus que o Senhor não chegou na tua vida, mas ele vai chegar. Louvado seja Deus. A única coisa que nós precisamos é crer. Quem sabe hoje ele está chegando aqui conosco, entregando o milagre que tanto pedimos anos e anos. E sabe hoje que o Senhor está entregando o teu milagre. Porque a cada um há um propósito de Deus. Para cada um de nós há um tempo de Deus. Então, louvado seja Deus. Uns podem ainda estar enfermos. Outros podem já estar no tempo do milagre. Louvado seja Deus. Mas ou você ainda não estando no tempo do milagre, creia, porque o teu milagre vai chegar. Quem sabe não é hoje, mas é amanhã. Quem sabe que não é hoje, mas é daqui a uma semana. Porque Jesus, louvado seja Deus, agradecido, não estava na hora que Lázaro morreu. Mas ele veio, louvado, entregar o milagre. Ele veio dar a vida para Lázaro. E ele vai chegar na tua vida. E ele vai chegar na nossa vida. Se hoje não é o dia do teu milagre, mas o teu milagre vai chegar. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Vamos continuar crendo. Vamos continuar confiando nesse Deus que está vivo. Jesus está vivo.
Jesus ressuscitou. Nós oramos e clamamos a um Cristo que está vivo, que venceu a morte, um Cristo que não nos abandona e um Cristo que nos ouve, um Cristo que chora quando nós choramos, um Cristo que opera sinais e maravilha. E Ele está voltando, e Ele está voltando para arrebatar a igreja dele. E Ele está voltando, louvado seja Deus, engrandecido, para acabar com o nosso choro. E Ele está voltando para acabar com as enfermidades. E Ele está voltando para acabar com a injustiça. E Ele está voltando para reinar, louvado seja Deus, para todo sempre. Ele está voltando para dar vitória ao povo de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido. E essa foi a mensagem. E você que está afastado do caminho, volte para o caminho.